Até já, doutor, com licença. Yeah. Boa, boa, boa. O doutor Alcides parece que estava com problemas a entrar. Eu telefonei. Já o ajudaste? É porque foi aquela confusão dos e-mails e da alteração da hora. Sim, mas isto dá o link que tu mandaste, dá perfeitamente. Já aqui está o doutor. Os meus meninos estão precisamente na hora em que estão mais elétricos. Vamos lá ver se isto nos corre bem. O que é que está a dizer, doutora Narilha, que não percebi? Estava a dizer que os meus gatos estão um bocado elétricos. Vamos lá ver se isto corre bem. Então, o que é que tem os gatos a ver com a gente? Pá, É que olha aqui a eles minha praia, fazem voos aqui rasantes ao computador. é fazer. Então pronto, já estamos aqui. Não sei se os outros já podem, se os nossos convidados já podem entrar ou não. E já temos o primeiro, doutor. É? Já sim. Pá, pronto, então, já não podemos fazer muitos ensaios. Pá. Ai. O doutor Bruno também respondeu há pouco. Ora bem, vou-vos deixar ver aqui a minha praia. Já volto. Por acaso consegui a gravação do ensaio geral. E fica bem? Fica. Não que tenha acontecido qualquer ensaio geral, não é? Não aconteceu. Não, de maneira nenhuma. Não tenho. Foi uma outra conferência mais restrita que nós fizemos. Ora bem. E depois uma pessoa que tenha jeito para fazer edição de vídeo ou de imagem, fazer uma coisa gira. Fica giro. Bem, o som, aqui o meu está impecável. Não sei se está em todo lado assim. Aqui também está muito bom, doutor. Aqui também está tudo bem. Então, o nosso amigo Bruno aparecesse. Ele está à espera da hora. Ora, portanto, nós somos os conferencistas, não é? Conferencistas. E a doutora Ana Santos Paiva é a Anfitriã, doutor. anfitriã. Exatamente. Anfitriã. Nós somos todos palestrantes. Não, mas então, face à plataforma, temos que... pronto. Eu, entretanto, vi aqui a apresentação, já há lá uns erros ecos, pá, mas pronto. Foi feito já um bocado tarde. Acha, doutor? Por acaso não vi nenhum. Eu estava aqui a tomar a minha cesta, um dos convidados telefonou-me. Bem-me impediu de descansar um bocado. Mas enfim. Vamos ver. Oh. Só aguardar que o doutor Bruno entre. Oh, doutor, vou-lhe dar vou ver se o doutor Bruno, entretanto, está a conseguir entrar. Vou-lhe ligar, está bem? Pode ligar, mas ele estava à espera, ele mandou-me um mail, eu estava a responder. Eu estou bem focado aí. Mudei outra cadeira aqui, é mais simples, mas é mais cómoda. Tinha aqui uma toda sofisticada, pá, mas acabava por
Doutor Alcides, isto é bom para nós percebermos a quantidade de vezes que tocamos na cara. Eu só ao telefone mexi em não sei quantos sítios, é impressionante. Pois é, Como é que uma pessoa perde este hábito? É uma coisa... não é possível. Temos que lavar as mãos muitas vezes, pá. Estamos agora a aprender. Doutor Bruno já está a entrar também, doutor. Está, doutor Bruno. Ora viva! Boas tardes. Boa tarde. Tudo bem? Cá estamos, bem disposto. Sempre? É verdade. Devíamos ter feito isto de manhã. De manhã estava com mais... De manhã estava com mais stamina. Agora com os miúdos, pá. Pois. Vamos ver. Bem. Você sabe a música de cor, pá, não há problema. Bom. Então está a gostar da minha paisagem? Estou. É espetacular. Das melhores paisagens do mundo, atenção. Mas não exagera, ainda que realmente é lindíssima. Seja um esplendor. Tem o nome. Eu não disse que era a melhor do mundo, disse que era das melhores. Sem dúvida. Daí a ria ser formosa. E cada vez vai ficar mais tropical, cada vez vai ficar mais africana. Infelizmente. Agora com estes dias de recesso, talvez tenha regenerado um pouco. Voltámos a ter um abril águas mil. É verdade, é verdade. E sem dúvida a ter um maio. Este tempo que tem estado a decorrer é que era o tempo de antigamente. Com chuvas, com sol. Ainda me lembro. Eu ainda me lembro deste tempo, atenção. Eu ainda me lembro deste tempo. Não se lembra nada disso. Mas ainda nasci nos anos 70. Tenho pensado várias vezes, este era este tempo, era o tempo das sementeiras e dos pássaros e tal, é o que tem estado a verificar. Sim. Não sei se isto... Está muito mais adequado. Da recessão económica, não sei se resulta diretamente, mas que era este o tempo que se verificava nos anos recuados, era. Normalmente. Ou seja, que há aqui uma coincidência, há. Pois. Tudo leva a crer que sim. Aquele dióxido de carbono que é emitido em larga escala lá para a atmosfera, naturalmente tem que ter reflexos. Tu viu aquelas fotografias da Índia e da China, antes não se via nada, depois o sol, e bastou um mês. Para começarem a ver a neve do Kilimanjaro. Do Kilimanjaro, exatamente, também. Não é? O Kilimanjaro é na África. Sim, claro, mas eu percebi, era tudo. Estávamos a falar de tudo em geral. Também falei da Índia e falei da China também. Bom. Isso é um tipo com umas perspectivas largas. Kilimanjaro, o topo da África. E há um livro importante de Ernest Hemingway, As Neves do Kilimanjaro. É verdade. E então, vamos testar? Ou é melhor não mexermos em nada? Esperamos que a nossa anfitriã tenha tudo em ordem para podermos pôr aqui isto a funcionar. A nossa anfitriã confundiu Indiana Jones com o Han Solo, por isso está tudo a correr bem. Confundiu quem? O que é que eu fui fazer? O Indiana Jones com o Han Solo, que é um da Guerra das Estrelas. O ator é o mesmo. Esse segundo também não é dos meus conhecimentos. Não. É o Harrison Ford. É sempre o Harrison Ford. Sim, senhor.
Aliás, foi o primeiro papel impactante dele, atenção. Sabe qual era a profissão dele? Quem? Do Harrison Ford? E Devia ser mecânico, não? não era carpinteiro, pô. Carpinteiro, ok? Nem marceneiro era carpinteiro. Carpinteiro. Marceneiro é uma coisa mais evoluída, sim. Você já sabe qual é a diferença entre carpinteiro e marceneiro. Pois, um racha e outro... Sim, então o marceneiro é como a diferença entre a costureira e o alfaiate. Oh, aí não vejo. Então a costureira costura, o alfaiate... Queria. Doutora Ana Santos Paiva, sabe qual é a diferença? Agora já não há carpinteiros e marceneiros, pá, mas é curiosa, mas é curiosa. Não sei, doutor. Eu, doutor Bruno, eu já lhe disse, mas ele já esqueceu. Não, então o marceneiro é aquele que... O carpinteiro cria coisas mais simples. Nada disso. O Pá. marceneiro cria obras de arte. Não. Cria móveis. Até eu vou dizer para você lembrar-se outra vez. O marceneiro não usa pregos. É tudo através de entalhes na madeira. Claro, ele também utiliza madeiras nobres, em princípio. O carpinteiro junta as peças através dos pregos. Normalmente não utiliza os entalhes. E isto faz toda a Eu diferença. fiquei com aquela parte da utilização das madeiras nobres. Faz toda a diferença porquê? Porque os pregos enferrujam e os móveis feitos pelo carpinteiro, mais ano menos ano, vão-se abaixo. O de marceneiro, se a madeira for boa, são eternos. É por isso é que ainda nos sarcófagos egípcios aparecem lá peças de madeira, mobiliário de madeira. Não sabia. Então pronto, já aprendeu alguma coisa. Foi o marceneiro que fez, não foi o carpinteiro. Foi o marceneiro que fez, não utilizou pregos, portanto, porque o prego, o ferro enferruja, pá. Mesmo lá dentro da madeira. Eu estou dentro da madeira, pá. Sim. Portanto, aquilo vai tudo abaixo. Então agora não temos uma conferencista, pá. Temos uma baixa, doutora Ana. Deve ter ligado a algum cliente, se calhar. Desistiu. Penso que agora são 16h55 aqui em Lisboa, não sei. Não desisti. Pode pôr lá a apresentação no ar, talvez, fica aí o slide para as pessoas que aparecerem verem que. Maravilha. Porque é que eu estou maior que vocês? Pô? Aqui em tamanho. Doutor, nas definições de imagem dá para alterar isso. Agora já estou bem. Afinal, era quando estou a falar e tenho o círculo amarelo. Exato. Dá giro. Esta diabo desta aplicação, chama lá o que é espetacular. Sabem que ele está podre de rico lá, o chinês que inventou isto. Os chineses são todos ricos com isto, pá. Aí... Pois. E fez tudo em teletrabalho. É. O Trump é que tem razão. Pá, diz tanta coisa que é capaz de ter razão alguma. Ele diz que isto foram os chineses. Eles é que estão a enriquecer com isto. Ai, ganda Trump e Bolsonaro, coitados. Uns vândalos. Não me levem a sério, hein? Só um bocadinho, doutor. Está mal de governantes. Bem, mas os governantes também são bons depois de ter morrido. Pá. Olha, e está mal de juízes. Veja lá o juiz do Tribunal Constitucional alemão. Mas aquilo bem visto aquilo tem que ser bem visto. E está engraçada a decisão do Tribunal Alemão. Eles aplicaram os tratados. O Banco Central é que realmente não está a cumprir os tratados. É curioso. Eles foram juristas rigorosos. Não foram políticos, não se adaptaram às circunstâncias, limitaram-se a fazer uma interpretação dos tratados. E, pronto, juridicamente aquilo é que é o correto.
pois pode nos prejudicar aos do Sul, pode ser contraproducente, politicamente incorreto, mas juridicamente parece que está bem, porque resulta dos tratados. Prejudica os do Sul e prejudica-os a eles também. Então, Mas a verdade é que é uma decisão judicial, não tem em vista isso, tem que aplicar o direito, enfim, tem que fazer uma interpretação atualizada, mas não pode distorcer o direito que está estabelecido. E os alemães, nesse aspecto, então, são rigorosos. são inventivos como os portugueses. Pois, nomeadamente alguns advogados. Pois, alguns. Já ouvi falar disso. Mas o papel deles é esse. Agora, Falta um minuto. faltam 2 minutos, não é? Estamos que... É. Já quase. E nós avançamos, esperamos que já estamos a falar para pessoas importantes, com certeza. Não estamos a falar como o padre Vieira, António Vieira. Estão aqui os meninos a mandar umas mensagens, a dizer que estão a ouvir. Pá. Pronto, espero que ouçam com atenção. Pá. Estão a receber mensagens, é interessante. Eu é que começo, não é assim? É isso mesmo. Ser mais velho só tem inconvenientes. Pá. Tem que ser. Então eu começo e vocês, fica eu e a conferencista, não é assim? Eu acho que eu consigo deixar a conversar, doutor. Não. Esperamos mais um minutinho, não é, doutor? Ainda não são 17, mais um minutinho ou dois, temos os participantes a entrar, se concordarem. A senhora é que é anfitriã, portanto é que manda-se. Um minutinho ou dois, só para dar tempo das pessoas acederem ao link. E se eu falar demais, mando-me calar. É um estatuto que eu ainda não tenho, doutor. Este é um estatuto que eu não tenho com o Zoom. Quando somos chefes, temos de ser chefes. Bom, temos que assumir as responsabilidades inerentes. Pronto. Acho que já estamos à horinha. Uma hora, estou autorizado a começar. Vou então passar o compartilhamento, doutor. Dê-me só um segundinho. Então, posso falar, certo? O segundinho já deve ter passado. Avance, doutor. Avanço, pronto. Ora bem, muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos de saúde. Em nome da nossa sociedade e em nome do Departamento de Direito do Trabalho e Segurança Social, dou-vos as boas-vindas e apresento-vos os nossos cumprimentos e agradecimentos por estarem presentes. Já são em número considerável e, portanto, já nos dará um prazer duplo falar para tantos assistentes. Muito obrigado pela vossa comparência. Espero que não saiam totalmente desiludidos aqui destes 3/4 de hora que iremos estar juntos. Muito obrigado. Aqui o nosso webinar, é assim este novo neologismo da língua portuguesa que vai ficar, sem dúvida alguma, entre nós, irá ser composto de 4 partes, conforme consta aqui no nosso inicial diapositivo. Numa primeira parte, eu versarei o teletrabalho, centrar-me-ei no seu regime jurídico e procurarei demonstrar ou revelar que as coisas estão a mudar e vão se adaptar aos novos tempos. De seguir, na parte segunda, entrará a doutora Ana Brilha, que falará, naturalmente, em resumo, dos apoios aos trabalhadores e às empresas que têm estado a ser estabelecidos nestes tempos conturbados que vivemos. De seguida, o Dr. Bruno Grão Alves
dará os tópicos essenciais do layoff simplificado. Boa experiência tem nisso, assim como a doutora Ana Santos Paiva irá referir, por último, as formas e as dificuldades que têm existido na concretização desta medida de amplo alcance. Sendo assim, portanto, é este o nosso programa. Tivemos que limitar cada uma das intervenções a cerca de 10 minutos, por razões óbvias, para também não nos cansar muito com as nossas preleções. Penso que 10 minutos cingem-nos aos aspectos essenciais, vamos procurar ser sintéticos, e isto levanta um problema. Surgirão, com certeza, muitas dúvidas. Ora, os meus caros amigos têm a possibilidade de, através do chat, pôr essas dúvidas e, fim da nossa conferência, ou da nossa videoconferência, poderão falar connosco por telefone ou por e-mail. Portanto, a ideia básica é que, dentro desta temática, toda a gente que nos está a ouvir e que está a participar deve ficar totalmente esclarecida. Não é hoje, se não é hoje, é nos próximos dias, logo ou amanhã. Portanto, não faz favor de apontarem, terem as vossas dúvidas para depois nos apresentarem, para nós tentarmos esclarecer e penso que esclareceremos. Também não posso deixar de vos pedir desde já desculpa e a vossa compreensão para as falhas que eventualmente iremos ter. É a primeira vez que fazemos isto. Portanto, estamos a tentar adaptar-nos às circunstâncias e é natural que as coisas não corram bem a 100%, ainda que tivemos a oportunidade de procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Isto, no fim de contas, é uma forma de adaptação aos novos tempos, seguindo aquela regra velha de Charles Darwin, que diz, e penso que é verdade, que o mundo não é dos mais inteligentes, não é dos mais espertos, é daqueles que se vão adaptando às realidades que vão evoluindo. Pronto, já vamos atrasados aqui na exploração e vamos entrar no nosso tema, que é o teletrabalho. Vamos lá ver se consigo entrar. Isto demora sempre um bocadinho, creio. Não está a passar para o... Espero que passe. Senão a nossa antiga manda passar mesmo. Já é a primeira falha. Você pode controlar a tela, diz aqui uma indicação que eu tenho à minha frente, mas realmente a tela demora um pouco a passar. Doutor, permite-me uma sugestão. Utilize o rato, se lhe der mais jeito. Utilize o rato. Exato. Carreguei. Pronto, você está muito longe, é por isso. Pô. Aqui até ao Porto demora. Pelos vistos tem que ser você a passar. Ei, já está. Não sei se fui eu, penso que não. Ora, cá estamos no tema que eu estou incumbido de tratar e vou tentar avançar, mas não consigo. Não. Ora bem, temos aqui esta fotografia destes dois senhores. Isto merece obriga-me a explicar. Eu tinha aqui preparado uma introdução para tentar falar nas etapas essenciais que levaram a este período em que estamos a viver, à era digital, mas não os quis incomodar com essa preleção toda, mas não resistia à tentação de deixar desses slides que tinha preparado este. Toda a gente sabe quem é o senhor que está do lado direito, mas alguns de vós não saberão quem é o senhor que está do lado esquerdo, o careca. Ora,
é um cientista alemão também, muito conhecido lá na Alemanha, desconhecido no resto do mundo, que é Max Planck. Max Planck, que é que tem de importante para o mundo digital que vivemos? É ele o pai, foi ele o pai, ou o avô desta nova época que estamos a passar e que estamos a encetar e vamos ter nestes tempos próximos. Foi ele que, antes até de Einstein, descobriu, concebeu e matematicamente comprovou, tudo física teórica, que a energia atómica, a energia que passa através dos átomos em todas as formas de matéria, é controlável, é quantificável. É ele o homem que concebeu a física quântica. E que importância é que isto tem? É que todos os nossos computadores, todos os nossos telemóveis, toda esta aparelhagem moderna baseia-se precisamente na física quântica, portanto, no controle da energia atómica, as energias atómicas leves. É esta pequena homenagem que deixamos aqui ao nosso Max Planck, deixando falar no Einstein, que sabem mais ou menos o papel que teve. Sendo certo que o Einstein só teve esse papel porque o Max Planck aceitou os escritos dele lá na revista, etc. Mas deixamos estes pormenores e vamos tentar avançar para darmos mais uma ideia, ou solidificarmos as ideias sobre o teletrabalho. Antes disso, este slide tem aqui os pontos essenciais da economia digital. O que é que há de essencial aqui a salientar e que todos conhecem já? É o papel fundamental das plataformas. Nós hoje vivemos à volta de plataformas. Esta videoconferência, este simples gesto, esta simples reunião está à volta de uma plataforma. Está tudo nas plataformas. Para além das redes sociais e os dados, etc., deixamos esse pormenor, não vos vou amassar com isso, que aliás são de conhecimento geral, mas salientar o papel, lembrar do papel fundamental destas construções informáticas dominadas por plataformas. Tentando avançar, vamos passar quais são as consequências, estamos já a entrar no direito do trabalho, ou no direito, ou no mundo direito, até aqui esta explanação é apenas meramente introdutória. Agora aqui as consequências do mundo digital, desta nova realidade resultante da física quântica no direito do trabalho. Também não vou abordar estes pormenores todos, mas vou salientar aquilo também que vocês sabem. É o problema da precarização nas relações de trabalho. Tudo passou a ser precário neste mundo. Há informáticos por todo o mundo a construírem novos programas. Apareceram para aí por todo lado as startups, que são tudo organizações precárias. Normalmente as startups morrem daí a algum tempo, mas a verdade é que nascem como cogumelos. Os programas são constantes todos os dias, as coisas mais inimagináveis passam para figuras informáticas. Os jovens, quando eu vejo um jovem aí sem um telemóvel na mão, já fico preocupado, já estão noutro mundo. Eles próprios estão imbuídos já de outro espírito, nomeadamente aceitam como boa a precarização, a mudança de uma situação para outra. Portanto, eles já estão num mundo diferente. E isto é bem visível na minha mente, que já tenho uns aninhos. Portanto, era para salientar este aspecto, para compreender melhor o teletrabalho e a sua evolução no futuro. Tentando avançar, e isto agora está a funcionar bem, portanto já estamos aqui no teletrabalho e a falar do teletrabalho. Antes de mais, pretendia dar uma noção geral do que é o teletrabalho. Portanto, como sabem, é uma forma, é um modo de prestar o trabalho, inconcebível aqui há 20 ou 30 anos, em que pode ser prestado
Portanto, é uma prestação de trabalho à distância, não está aqui esta palavra, mas talvez devesse estar o elemento essencial, trabalho à distância. Pode ser com subordinação jurídica ou com autonomia jurídica. Já vamos ver, este ponto é essencial e não podemos esquecer. Portanto, a prestação do trabalho com subordinação jurídica às ordens de alguém ou com autonomia, portanto, por conta própria. Já vamos ver melhor isto vai ter uma repercussão tremenda no mundo jurídico. Depois, o teletrabalho não é aquele que é prestado em casa, é aquele que é prestado fora da empresa. Mas isto também da empresa também já tem muito que se diga. Antigamente o que era uma empresa? Era uma fábrica, mais tarde passou também a ser escritórios, mas era um lugar fixo. Hoje também isto está-se a desvanecer tudo e a empresa pode estar em vários lugares e até pode nem ter sede ou pode não ter um lugar próprio ou fundamental para poder exercer e para poder fazer coisas brilhantíssimas e produzir bens e serviços, etc. Portanto, isto também é o próprio conceito de empresa, também está em modificação, em evolução naturalmente. Portanto, o trabalho fora do local que normalmente era a empresa, será o trabalho. Depois, o recurso à telemática. A lei utiliza a expressão recurso às tecnologias de informação e comunicação, portanto, à telemática. Eu diria melhor que já está desadequado isto. Eu penso que é através do recurso à internet. Portanto, todo o trabalho que é feito através da internet. Já agora, não está aqui no slide e devia estar, mas outro ponto essencial. O teletrabalho vai servir para todo e qualquer trabalho. Não é só o trabalho de escritório, chamamos-lhe assim, não é só os cálculos, as informações, as preparações. Já há cirurgia feita à distância. Os cirurgiões estão num lugar, estão a fazer a operação no doente a quilómetros ou no outro continente. E qualquer dia também se faz as operações lá no espaço. Portanto, o teletrabalho é para este trabalho dos escritórios, chamamos assim, mas é para todo e qualquer trabalho. Por exemplo, arranjar máquinas, no outro, o indivíduo está na América e está a consertar uma máquina que está na China ou coisa parecida. Portanto, o teletrabalho, não podemos esquecer, tem esta toda amplitude e esta ampla possibilidade. A prestação do teletrabalho, como é que isto é prestado? Pois é evidente que é por dois meios essenciais, ou a pessoa está a trabalhar para ela em teletrabalho, ou está a trabalhar para outrem. Se está a trabalhar para outrem, para outras pessoas, tem que haver uma negociação, tem que haver um acordo de vontades, tem que haver um contrato. Esses contratos normalmente são regulados pela lei. Portanto, começa a entrar no mundo jurídico, nos direitos e deveres de ambas as partes e tem hoje em dia estas 4 configurações que estão aqui, estas 4 configurações possíveis. Pode ser um contrato de trabalho, pode ser um contrato de prestação de serviço, pode ser um contrato de trabalho no domicílio e isto é que é interessante, nos termos de um despacho ministerial da senhora Ministra da Reforma do Estado, se houver que se chama, e a Administração Pública. É recente e que veio trazer ou veio provocar uma revolução ou uma mudança profunda no regime jurídico do teletrabalho e que eu, na parte final, procurando arranjar aqui algum suspense, algum suspense, irei falar. Portanto, que eu acho que é revolucionário e acho que está a ir para o futuro, a estar a perspectivar o futuro e isso é que é interessante. Agora, vamos falar do teletrabalho em regime de contrato de trabalho. Aproveito a oportunidade para fazer um bocadinho de publicidade ao meu último livro, que é o Código de Trabalho Anotado, em 4ª edição, que tem a particularidade, há vários defeitos, alguns deles que eu já vi, mas tem a particularidade de estar o texto legal atualizado, foi publicado em fevereiro, março, portanto, se querem um código de trabalho atualizado, faz favor, tem este e está muito bem apresentado também fisicamente. Tem umas notas, anotações minhas, algumas pertinentes, outras nem tanto, mas penso que será um bom investimento. Bem, mas deixando isso, o teletrabalho está regulado também no código de trabalho,
já desde a primeira versão do Código de Trabalho, que é de 2003, até regulava o teletrabalho mais amplamente, mais minuciosamente. Mas, basicamente, o que é que o Código de Trabalho procura estabelecer, regular, quais são as normas fundamentais do Código de Trabalho? Para já, parte da ideia que o contrato de trabalho em teletrabalho é também um contrato de trabalho. Portanto, tem que obedecer àqueles princípios básicos do próprio direito de trabalho. Isto é já difícil, este invólucro para o Código de Trabalho, face à instabilidade inerente ao mundo, à era digital, já tem grandes dificuldades. Mas, mesmo assim, vamos aceitar as coisas como elas efetivamente estão previstas na lei e dar aqui algumas nuances, algumas particularidades que serão interessantes e serão todos os empresários e trabalhadores que poderão ter interesse nisso. Em primeiro, portanto, a prestação de trabalho é a prestação subordinada, não é autónoma. Portanto, subentende que o trabalhador está em casa ou está onde estiver a trabalhar, mas está subordinado, tem que obedecer às ordens, tem que ter um horário em relação à entidade empregadora. Portanto, trabalho considera-se trabalho subordinado. É difícil compatibilizar a subordinação do teletrabalho à situação nova que se levanta. De qualquer maneira, é uma tentativa do legislador de regular, em termos clássicos, a prestação de trabalho do teletrabalho. Depois, permite a lei que o contrato de trabalho normal passe a ser, por acordo, em teletrabalho. Porém, estabelece um limite de 3 anos e prevê que as convenções coletivas de trabalho possam limitar. Não sabemos porque é que é este limite, mas também há um período experimental. Portanto, se houver mudança de trabalho, prestação de trabalho normal para prestação de trabalho em teletrabalho, há um período experimental em que ambas as partes podem voltar atrás. Curioso é o direito. Há três situações em que o trabalhador tem direito ao teletrabalho. Por acaso aqui está mal, são só 2, e foi eu que fiz. É no caso do trabalhador que seja, no princípio trabalhadora, que seja vítima de violência doméstica, se houver compatibilidade com o teletrabalho, ela pode pedir teletrabalho. Portanto, a lei permite que ela mude de domicílio, vai para outro domicílio e, portanto, se houver possibilidades e se a empregadora aceitar que é compatível, pois ela terá o direito, portanto é um direito condicionado, a passar a trabalhar em teletrabalho, em princípio, da sua casa. Outro caso em que, em princípio, o trabalhador tem direito ao teletrabalho, ou passar a trabalhar em teletrabalho, é quando tem filhos menores de 3 anos. E não terceiro caso, que por azelice minha não está aqui evidenciado, que é no caso de transferência, quando o trabalhador é transferido do local de trabalho, se o trabalho for compatível, pode exigir que passe a teletrabalho. É interessante esta previsão, estas previsões, as 3, nomeadamente esta última. Quanto aos instrumentos de trabalho, não há nada especial, portanto eles podem ser do trabalhador, mas em princípio, e como mandam as boas regras e que é inerente ao contrato de trabalho, os instrumentos, portanto o computador, o pagamento da internet, essas coisas, têm que ser por conta do empregador, mas podem não ser. Ao trabalhador está estabelecido que ele apesar de estar em sua casa, o patrão não pode controlá-lo, mas tem que respeitar a sua privacidade. Isto aqui tem alguma incongruência, o trabalhador também está em casa, também é interrompido lá para os familiares, etc. Mas, enfim, pronto, está previsto na lei que ele tem esse direito à privacidade. Depois, aqui também está mal, também tem o direito a participar nas estruturas de representação coletiva dos trabalhadores, nas ERTs, portanto ele pode ser delegado sindical, não obstante estar a trabalhar em sua casa ou em outro lugar qualquer, ele pode participar na vida sindical e na vida associativa dentro da empresa. Acho que era evidente, ainda que fisicamente não deve ser fácil. Por último, quero salientar que o teletrabalho permite, portanto a lei já permite que haja isenção da hora de trabalho. É uma das situações
em que pode haver isenção do horário de trabalho com o IHT, o clássico, portanto, em princípio, com uma remuneração especial, mas, portanto, a lei o Código de Trabalho aqui foi já um pouco flexível, atendendo à natureza do teletrabalho. Tentando avançar, portanto, este é, em resumo, o regime jurídico do contrato de trabalho, do teletrabalho em contrato de trabalho. Passando e evidenciando aqui as outras duas modalidades, o contrato de prestação de serviço e o contrato de trabalho no domicílio. O contrato de prestação de serviço está regulado no Código Civil, vamos ver melhor, portanto, é um contrato privado, é um contrato baseado na lógica, em que há autonomia e o que interessa é o resultado do trabalho, portanto, a autonomia jurídica e económica por parte do trabalhador. No contrato de trabalho no domicílio, que está regulado nesta lei que está evidenciada, a Lei 101 de 2009, é um contrato já muito antigo, mas era reservado a profissões humildes. É curioso que ele adapta-se ao teletrabalho agora, mas foi concebido e foi estatuído não para o teletrabalho, mas para as profissões humildes. Normalmente as empresas, as fábricas davam os artifícios ou davam os instrumentos e o trabalhador ia para a sua casa e fazia lá as peças, ou de calçado, ou de vestuário, ou outra questão, e depois trazia e ganhava a peça, portanto, e se esse trabalhador se dedicava quase exclusivamente a essas tarefas, portanto, passava a haver subordinação jurídica, passava a haver subordinação económica e não subordinação jurídica. Portanto, o trabalho era desenvolvido com autonomia, mas com esta dependência económica, dado que as fontes de rendimento do trabalhador seriam basicamente aquelas fornecidas pela empresa. Esta lei 101, o que ela fez, ou a lei que antecedeu, o que ela fez de essencial foi permitir que estes trabalhadores se inserissem na segurança social, na previdência na altura e agora na segurança social. Ora, avançando para o próximo slide, e cá está ele, portanto, uma resenha do contrato de prestação de serviço, que é o contrato por excelência e é o contrato que se adapta a esta instabilidade, a esta flexibilidade, a esta mudança constante da era digital e do trabalho na era digital. É um contrato já muito antigo, foi estudado e implantado em grande escala pelos romanos, portanto é um oriundo já do trabalho. O contrato de trabalho é que é recente, é um filho da Revolução Industrial, portanto é só do século XVIII e XX é que o contrato de trabalho tem o seu apogeu e tem a sua regulamentação própria, disciplina própria, estudos próprios. O contrato de prestação de serviço sempre existiu, que baseia-se na liberdade das partes. Enquanto o contrato de trabalho vê o trabalhador como uma parte mais fraca e, portanto, protege, estabelece regras especiais, no contrato de prestação de serviço não se vê a qualidade dos contraentes, das contratantes, vê-se apenas a lógica dos interesses, portanto, há liberdade plena, está muito ligado ao individualismo próprio dos contratos. O contrato é a figura por excelência que regula juridicamente as relações sociais. Toma lá, dá cá, troca isto por aquilo e tal, para as pessoas se irem satisfazendo os seus interesses em termos de reciprocidade. Este é o contrato de serviço, é o contrato que irá vingar o teletrabalho, não tenho qualquer dúvida, e penso que ninguém terá, que é o contrato se adapta, a forma contratual que se adapta ao teletrabalho, conforme ele está a aparecer e está a desenvolver-se. O que interessa basicamente ao beneficiário do trabalho é o resultado. Se o trabalhador está a trabalhar de noite, de dia, ou em qualquer lado, não me interessa muito. Interessa é que realmente o programa, o relatório, o estudo venha bem feito e a tempo e a horas. Não, portanto, trabalho autónomo, trabalho independente. É evidente, isto economicamente tem vantagens e tem inconvenientes. As pessoas mal preparadas podem ter grandes dificuldades em conseguir negociar contratos em termos razoáveis, isso é uma evidência.
portanto, não há vela sem senão, e no contrato de serviço os senões serão muitos para muita gente, Mas a sua lógica é a da inevitabilidade no futuro. Eu não volto a dizer que o contrato de trabalho não vai morrer amanhã ou para o ano, mas face a este surto de epidemia que estamos a viver, o mundo vai mudar e vai mudar muito com a contratação de serviço, vai mudar muito para o teletrabalho, que vai representar. Continuando. Ora bem, vamos agora falar no tal despacho, que eu acho que é muito interessante. Aliás, já são 2 despachos. Este quadro que tem à frente é uma resenha de quase toda a legislação que apareceu sobre trabalho durante de março para cá. Começa precisamente no despacho de 2 de março e não está completo. Mas, como vem aqui a amarelo, tem aqui este despachozinho 3614D. Da tal ministra, como é que se chama? Eu tenho para aqui apontado, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Sem dúvida alguma, o nome é composto. Ora, o que é que este despacho teve por objetivo? Teve por objetivo adaptar a legislação do estado de emergência e a concretização do estado de emergência à função pública. Que é que diz, essencialmente, diz que os trabalhadores na função pública, os trabalhadores em funções públicas, podem, em princípio, toda a gente deve prestar a sua colaboração para ficar em casa em teletrabalho. É o princípio geral. Mas depois há exceções. De qualquer maneira, estes diplomas, grande parte deles, o princípio é sempre o mesmo e batem na ideia de que o desejável, por razões óbvias, o desejável é que os funcionários, os públicos, passem a prestar o seu trabalho no domicílio e, portanto, em teletrabalho. Mas este despacho, em parte, veio concretizar a necessidade de adaptar o teletrabalho à realidade atual. Ora, passando para a frente, mas aqui estamos. Está aqui também uma síntese do que é que diz este despacho. Este despacho foi confirmado por um despacho da mesma ministra de ontem, portanto está confirmado e vai se manter enquanto permanecer o estado de calamidade em que nós estamos a viver. À partida, a função pública do teletrabalho é regulado pelo Código de Trabalho. Como sabem, o regime jurídico do trabalho em funções públicas remete em muitas matérias para o Código de Trabalho. Uma delas é o teletrabalho. Portanto, à partida, a senhora ministra podia dizer que os funcionários públicos, os trabalhadores em funções públicas, ficariam em casa a trabalhar no seu domicílio, em teletrabalho, muito bonito, mas respeitando as normas que estão no Código de Trabalho. No entanto, é evidente que estamos a viver uma situação de crise, uma situação fora do comum, mas a necessidade impôs que o despacho respeitasse, ainda que legalmente, respeitasse as normas do Código de Trabalho e estabelecesse algumas normas novas. Uma delas deixou de ser formal, portanto, mais outra, não era a vontade dos trabalhadores, as hierarquias é que mandam se o trabalhador tem que estar no local de trabalho ou se pode exercer as suas funções em teletrabalho. Portanto, isto não há acordo do trabalhador, há uma decisão do empregador e o trabalhador tem que aceitar, tudo em conflito com o Código de Trabalho. Depois estabelece alguns requisitos, mas são estes essenciais. Portanto, as normas que estão no Código de Trabalho não serviam e tiveram de ser transgredidas para a situação em que vivemos. Agora, a questão é esta. Isto vai voltar tudo ao mesmo quando acabar a pandemia, e esperamos que acabe o mais breve possível, ou irão manter-se estas normas, regras, portanto, nomeadamente a mudança para o teletrabalho e do trabalho normal para o teletrabalho, se resulta da vontade unilateral do trabalhador ou tem que haver acordo. Esta é a grande questão. Se é preciso escrito ou não é preciso escrito. Se há limitação de 3 anos ou não há limitação de 3 anos. Portanto, o que eu estou a pensar, e o que era a minha mensagem final, era que isto vai ser o futuro. Este despacho é importante, é relevante,
porque ele acaba por estabelecer regras fundamentais que vão reger as relações de trabalho, do teletrabalho no futuro. Portanto, o teletrabalho vai crescer, não tenho qualquer dúvida. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu vou passar agora à doutora Ana Brilha, que nos vai falar dos apoios que estão estabelecidos para a favor dos trabalhadores das empresas. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu vou pedir só à doutora Ana Santos Paiva, a nossa anfitriã, para me dar acesso novamente. Já tem? Bom, boa tarde a todos. Eu venho falar-vos das medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas existentes agora para este período, numa forma bastante sintética e eminentemente prática. De entre as medidas de apoio que temos atualmente, as que são vocacionadas para as empresas dirigem-se essencialmente a linhas de financiamento, a medidas previdenciais, portanto vocacionadas para a intervenção da Segurança Social e para medidas de formação. Existem medidas direcionadas especificamente para os gerentes e também para os trabalhadores independentes, todas elas ligadas às medidas previdenciais. Existem também medidas para os trabalhadores dependentes, mas que falaremos mais adiante. No que respeita às linhas específicas de financiamento às empresas, temos essencialmente 4 linhas de financiamento que estão divididas por setor económico. Existe uma medida de caráter mais geral, de apoio à atividade económica, outra direcionada a empresas do setor do turismo, outra específica para empresas de restauração e bares e uma última vocacionada para agências de viagem, animação turística ou organização de eventos e similares. Portanto, as áreas que se entende que foram as mais afetadas por esta pandemia. Em geral, estas linhas de financiamento dirigem-se exclusivamente ao financiamento de necessidades de tesouraria das empresas e dirigem-se a microempresas, a pequenas empresas e a médias empresas. Portanto, havendo aqui um teto máximo de financiamento para cada uma das circunstâncias. Uma outra linha de apoio, neste caso de apoio à normalização da atividade da empresa, esta já é uma medida de cariz previdencial e que se destina a apoiar as empresas que tenham beneficiado da medida do layoff simplificado, que falará mais adiante o meu colega, o Dr. Bruno Negrão Alves e a doutora Ana Santos Paiva. Esta medida de apoio, portanto, parte do pressuposto que a empresa tenha estado numa situação de crise empresarial e que tenha, portanto, beneficiado da medida do layoff simplificado. Fim dessa medida, a empresa receberá o valor de uma retribuição mínima mensal garantida por cada trabalhador que tenha estado integrado na medida. Este valor é pago de uma só vez. Temos também o layoff simplificado, que eu falarei muito brevemente, será abordado com mais detalhe mais adiante. O layoff simplificado é uma medida que adotou este nome, mas que se dirige essencialmente a um apoio à manutenção dos contratos de trabalho. Portanto, este apoio destina-se ao pagamento das remunerações dos trabalhadores, tem a duração mensal, sendo prorrogável até 3 meses e está associada à isenção do pagamento de contribuições a cargo da entidade empregadora. Portanto, a empresa beneficiando desta medida, os 2/3 destinados ao pagamento das remunerações serão em 70% comparticipados pela Segurança Social. Para as empresas que não tenham beneficiado da medida do layoff simplificado, uma vez que este já implica a isenção do pagamento de contribuições, poderão beneficiar do diferimento do pagamento de contribuições. Portanto, isto é uma medida oficiosa, não está dependente de requerimento, e as empresas que necessitem de recorrer a esta medida, para tanto basta que paguem 1/3 das contribuições que seriam devidas no mês a que respeitam
e os restantes 2/3 pagam de forma diferida em prestações iguais e sucessivas nos meses de julho, agosto e setembro ou nos meses de julho a dezembro. Associada à medida do layoff simplificado, existe um apoio extraordinário relativo à formação. Portanto, paralelamente ao benefício desta medida, as empresas que recorram ao layoff simplificado podem também beneficiar de um segundo apoio ligado à qualificação dos seus trabalhadores. Portanto, pela realização de ações de formação, naturalmente indexadas à mesma duração do regime de layoff simplificado, portanto, medidas, ações de formação com a duração de um mês, que podem ser prorrogáveis e podem inclusivamente ser realizadas à distância, e neste caso tem uma comparticipação por parte da Segurança Social da Bolsa de Formação. Por outro lado, para as empresas que não tenham beneficiado da medida do layoff simplificado, mas ainda assim queiram facultar formação aos seus trabalhadores, portanto isto é uma medida alternativa para quem não tenha tido acesso ao layoff simplificado, podem também organizar ações de formação com a duração de um mês e são comparticipadas até 50% da retribuição normal mensal daquele trabalhador através de uma bolsa de formação. Para os gerentes e para os trabalhadores independentes temos outro tipo de medidas, ainda que com algum paralelo. No caso dos gerentes temos o apoio extraordinário à redução da atividade económica e para os trabalhadores independentes temos o incentivo à atividade profissional e outras medidas previdenciais. No caso do apoio extraordinário à redução da atividade económica, ela dirige-se naturalmente a gerentes de empresas, mas também a outros membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas e destina-se à reativação da atividade económica. Portanto, esta matéria foi alterada aqui há relativamente pouco tempo e das alterações principais são um aumento do limite de faturação que ascendeu agora a 80.000 euros e a empresa passa também a poder ter ao seu serviço trabalhadores. E isto irá permitir alargar aqui bastante o leque de empresas e neste caso de membros do órgão estatutário abrangidos por este apoio. No que respeita ao incentivo à atividade profissional, portanto já vocacionado para trabalhadores independentes, estes trabalhadores têm que estar já registados neste regime no mês de março e vão receber um apoio financeiro mensal que pode ser prorrogável até 3 meses e que é calculado com base na média da faturação tida, portanto na faturação anual tida até ao final do mês de fevereiro deste ano. Os trabalhadores independentes naturalmente beneficiam aqui de um apoio paralelo relativamente ao apoio à família, porque podem também faltar ao trabalho, neste caso ao trabalho independente que eles próprios organizam, para apoiar filhos menores, filhos ou outros menores de 12 anos, ou independentemente da idade que sejam portadores de deficiência ou doença crónica. Este apoio tem um valor um pouco mais reduzido que dos trabalhadores independentes, portanto é-lhes pago a título de apoio 1/3 da base de incidência mensualizada referente à faturação do primeiro trimestre de 2020 e a particularidade deste apoio é de que o seu recebimento é declarado como prestação de serviços. Os trabalhadores independentes podem também beneficiar do diferimento do pagamento de contribuições paralelamente e de forma similar àquilo que sucede com as empresas, também de forma oficiosa, desde que paguem 1/3 do valor das contribuições no mês em que é devido, podem oficiosamente, portanto não carece de ferimento, pagar os restantes 2/3 em prestações iguais e sucessivas nos meses de julho, agosto e setembro ou de julho a dezembro. Por fim, os trabalhadores dependentes, que estes terão sido aqueles cujos apoios foram mais divulgados, têm acesso ao apoio à família, portanto podem ter um regime de faltas justificadas para faltas ao serviço para apoiar filhos ou outros dependentes menores de 12 anos ou independentemente da idade que sejam portadores de deficiência ou doença crónica. Podem também ter aqui uma outra medida de apoio para assistência a filho ou a neto por isolamento profilático, portanto suspeitas de doença Covid-19.
mas que não esteja efetivamente diagnosticada, e podem também beneficiar de subsídio de doença por doença Covid-19. Estes apoios depois serão articulados, uma vez que têm um período relativamente reduzido, nomeadamente o subsídio por isolamento profilático e por doença Covid-19, tem a duração naturalmente do isolamento profilático, portanto tudo o que ultrapasse os 14 dias já irá ser abrangido pelo regime geral. Eu irei então agora dar por fim à minha exposição e passarei a palavra ao Dr. Bruno Negrão Alves. Muito boa tarde a todos. Aqui cumprimentar desde já os meus co-palestrantes nesta sessão e todos aqueles que me estão a ver e a ouvir, o Dr. Alfides já o fez. Agradecer efetivamente a aula de Física Quântica com que o Dr. Alfides Martins nos presenteou, e eu temo também ter que dar aqui alguma aula de culinária, porque penso que a mim calhou a fava nestes apoios e nesta situação que tenho que efetivamente vos transmitir. De facto, a medida em causa, a medida major de todo este processo foi efetivamente o layoff simplificado, e parte de vós, juntamente comigo e com o nosso escritório, acompanhou o que foram as dificuldades de avaliação do que era isto. Começou por ser uma coisa que se chamou layoff simplificado, e de nós utilizarmos o nome, mas era tudo menos um layoff. Com o evoluir da situação, de facto aproximou-se, e o tal Decreto-Lei 10G de 26 de março, de facto transfigurou aquilo que era, começou na tal portaria que está identificada no slide, transfigurou num regime muitíssimo mais próximo ao layoff simplificado que conhecemos por parte do Código de Trabalho. Efetivamente, como vimos, no início havia apenas uma condição de elegibilidade para que as empresas pudessem recorrer ao layoff simplificado. O tal Decreto-Lei 10G permitiu, ampliando outras situações, quer seja o encerramento da atividade por determinação legal ou regulamentar, quer seja a limitação daquele período de referência, criando outras situações alternativas para a queda de faturação, quer seja também esclarecendo na suspensão das cadeias de abastecimento global, o que é que efetivamente se podia tirar daqui para questões de cancelamento de reservas, cancelamento de encomendas, que levou efetivamente a que as condições de elegibilidade fossem o mais amplas possível. Esperamos que, pese embora a volatilidade seja hoje menor do que foi naquela segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, que as regras não mudem para esta primeira prorrogação, que muitos de vós efetivamente já estarão, ou até para a segunda prorrogação, porque estamos sempre a contar que possam haver aqui soluções inventivas que retirem um bocadinho de estabilidade àquilo que está determinado. Efetivamente, quanto à documentação, depois de muita confusão inicial, já surgiu o tal formulário, o tal anexo está aí referido. Contudo, e isto aconselho todas as empresas a fazer um dossiê físico ou digital com toda a documentação, e mais vale cá por excesso do que por defeito, toda a documentação que efetivamente ateste tudo aquilo que possa ser o fundamento do motivo utilizado no layoff, quer seja documentação contabilística para aferir da diminuição dos 40%, face aos períodos em que isso é tal permitido, a questão do cancelamento de reservas, a questão do fecho efetivo dos estabelecimentos em determinada altura. Tudo isso é efetivamente essencial manter para o futuro, porque vão haver fiscalizações efetivamente, e essas fiscalizações vão olhar para todas estas matérias. Para além disto,
Como sabem, e aqui a aproximação ao layoff simplificado, porque na versão inicial não se previa a suspensão do período normal de trabalho, até porque previa que as pessoas continuassem a trabalhar com redução, com suspensão, a receber o valor de uma suspensão, mas que não havia suspensão nenhuma. Ficou efetivamente esclarecido que as empresas podem recorrer à redução do período normal de trabalho ou à suspensão do período normal de trabalho, e esclarecido finalmente, como de facto resultava na melhor interpretação da lei, que todos os valores pagos pelas empresas aos trabalhadores-alvo do layoff, quer seja em regime de suspensão ou de período normal de trabalho, independentemente de estar dentro da compensação retributiva que vamos ver ou não, independentemente disso, estarem totalmente isentos de segurança social da parte do empregador, normalmente 23,75%, por exemplo, IPSS 22,3%, relativamente a isso. De salientar apenas, como vocês sabem, que esses valores têm um limite mínimo e têm um limite máximo, ou seja, o trabalhador em regime de layoff tem direito a receber 2/3 da sua remuneração normal e líquida. Esta questão da normalidade também já ficou esclarecida, é tudo aquilo que tem a caráter de regularidade, que constitua retribuição, tudo aquilo que é regular não entra. Contudo, tem um limite mínimo, que é da aplicação dos 2/3 perante o valor da retribuição normal e líquida, não pode resultar um valor inferior a 635 euros, e a comparticipação direta por parte da Segurança Social a um trabalhador que recebe muito mais do que isso, não vai para além dos 3 salários mínimos nacionais, como aqui está referido. De salientar que estas compensações retributivas são alvo de redução se os trabalhadores efetivamente encontrarem outro emprego durante o período, por exemplo, da suspensão. Outra novidade relativamente ao layoff tradicional e mais recente é que isto não é assim se os trabalhadores passarem a exercer funções noutro emprego em determinadas áreas, nomeadamente saúde, logística, distribuição, sendo certo que existe a obrigação do trabalhador a informar a empresa, mas se não a informar, a empresa não sabe e poderá, de facto, dar problemas na segurança social se a pessoa começou a trabalhar e, começando a trabalhar, se foi num destes setores, como é que isso vai ser verificado? Há empresas com vários CAI e a pessoa pode estar até numa empresa com um CAI de um setor deste, mas estar a desempenhar funções, nada tem a ver com isto. Vamos ver como é que as coisas evoluem. De referir também que quando há redução do período normal de trabalho, aqui o apoio, não existe apoio por parte da Segurança Social quanto às horas efetivamente trabalhadas pelo trabalhador. Estas são pagas diretamente e na totalidade pelo empregador, beneficia esse valor da isenção do pagamento dos 23,75% para a Segurança Social. Por fim, referir também que outra questão, o layoff, se olharem para a lei, fala em um mês, máximo 3 meses, mas a Segurança Social transforma o mês em 30 dias. Ora, por exemplo, o mês de maio vai de 1 a 31 de maio. O período do layoff, e sob pena de indeferimento, porque efetivamente houve várias situações de empresas que viram os seus pedidos inicialmente recusados porque o prazo era superior a 30 dias, aplicam esta lógica que um mês equivale a 30 dias. Ou seja, 3 meses equivalem a 90. Por isso vamos ter layoffs efetivamente a terminar no dia 29 de junho, ou no dia 28 de junho, ou o que quer que seja. Depois, por fim, referir que várias dúvidas ainda surgem. Tem a ver com isto. Imaginemos que uma das empresas utilizou um determinado motivo para a fundamentação do layoff inicial. Muito bem. Contudo, esse motivo deixou de existir. Imaginemos suspensão das cadeias de fornecimento global. Mas hoje já tem uma redução de 40% da faturação. O que fazer, uma vez que é preciso prorrogar agora o layoff, mas o formulário de prorrogação do layoff não tem motivo. O que é que há que fazer aqui? Apresentar novamente os documentos iniciais? Apresentar o documento de prorrogação do layoff e nada dizer? Provavelmente esta será a melhor opção, sendo certo que, como referi lá atrás, façam favor de se munirem do máximo de informação contabilística para, se houver fiscalização, explicarem. Olha,
eu tenho aqui a documentação que a partir deste momento eu estava nessas condições. A prorrogação do layoff não permitia. Iniciar um novo processo de layoff parece que não faz sentido e vai com certeza criar vários problemas na avaliação da Segurança Social relativamente a isto. Depois, também, a obrigação de reinício no prazo de 8 dias das empresas da atividade após o termo da obrigação de encerramento. Também se colocam aqui várias questões. Que reinício de atividade é esta? Basta um trabalhador? Se forem vários estabelecimentos, basta um? É preciso todos? Em que termos é que isto vai acontecer? A partir de quando? Imagino que se insere num estabelecimento, num espaço comercial, que apenas exige, que apenas determinou que o reinício seja no dia 1 de agosto. Como fazer? O que fazer? De facto, é uma situação complicada, parece-nos que efetivamente o reinício da atividade tem que ser um reinício mínimo, porque não é quantificado em termos legais. Basta um trabalhador, numa empresa com 20, basta lá estar um, e efetivamente a funcionar ao público, ou seja, um restaurante a funcionar ao público, uma creche a funcionar ao público, um consultório de dentista a funcionar ao público, em moldes reduzidos, mas pode ser isto, ou, Deus queira, em modos amplos. Depois, estas empresas, vamos esperar que, terminando isto, e como a doutora Ana Briga referiu muito bem, existe aquela medida de apoio à normalização da atividade, que aí já será pago pelo IFP e não pela Segurança Social, mas eu temo que, para a grande maioria dos setores, estes 3 meses não chegarão. E, com certeza, vão voltar novas medidas, quer seja por uma prorrogação deste layoff, ou criação de novas medidas, ou mesmo criação de medidas um bocadinho à medida, entre aspas, perdoem-me aqui o pleonasmo, à medida de cada setor da atividade, consoante a avaliação que vai ser feita. E aí, tudo isto e esta lógica pode mudar ou manter-se, estamos cá efetivamente para acompanhar e, com isto, efetivamente, a minha filha de 3 anos vai continuar a dizer layoff, 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 porque no último mês era a única coisa que ela ouvia e fartava-se de dizer. Por isso, agradeço a vossa atenção, estamos disponíveis para responder a vossas questões. Agora, para uma questão mais operacional relativamente a estas situações do layoff, eu passaria a palavra à minha colega, a doutora Ana Santos Paiva. Muito obrigado e boa tarde. Muito boa tarde a todos. Reitero os cumprimentos apresentados tanto pelo Dr. Alcides como pelo Dr. Bruno Negrão Alves. Na senda desta adaptação ao novo layoff, a este layoff simplificado, vamos tentar agora abordar as dúvidas que surgiram na candidatura ao apoio, quer pelo contexto excepcional em que nos encontramos, quer também pelas diferenças quanto ao regime do layoff do Código de Trabalho e ao qual estávamos habituados. A empresa, comunicando aos trabalhadores a intenção de candidatar a este apoio, tem então de formalizar a sua candidatura junto do Instituto da Segurança Social. Este instituto disponibilizou 2 formulários, 2 documentos, um deles o requerimento da situação de crise empresarial e um anexo, aliás mais conhecido até como o anexo, com dados gerais e com a listagem dos trabalhadores abrangidos. Uma primeira questão que se levanta aqui é na hipótese de existirem trabalhadores de mais do que um estabelecimento. Ora, neste caso, a empresa deve enviar apenas um requerimento e um anexo, independentemente do número e da quantidade de estabelecimentos. Ainda no requerimento de situação da crise empresarial, a empresa indica a medida a qual se candidata. E neste caso será sempre ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho e não ao layoff previsto no Código do Trabalho, indicando, entre outros elementos, o número de trabalhadores abrangidos e respectivo período de suspensão de contrato de trabalho ou período de redução de atividade. Neste caso, a empresa não tem a obrigação de selecionar uma ou outra destas modalidades, podendo fazê-lo e podendo conjugá-las quanto aos vários trabalhadores, quanto a todos, quanto a parte, não tem de optar por uma destas modalidades. Ainda no requerimento da situação de crise empresarial, a empresa tem de indicar o motivo que levou ou que originou a necessidade de se candidatar ao apoio. Estamos aqui a falar das hipóteses de encerramento total ou parcial do estabelecimento
ou ainda da interrupção de cadeias de abastecimento, suspensão ou cancelamento de encomendas e da quebra de faturação, que também já foram abordados. O legislador fala de declaração do empregador, na primeira hipótese, ou então declaração do empregador conjugada com uma declaração do contabilista certificado. Certo é que estas declarações são feitas no próprio requerimento da situação de crise empresarial. Não há permissão, não há indicação de terem de ser juntos ou de poderem, inclusivamente, ser juntos documentos a esta candidatura. No anexo, na listagem nominativa de trabalhadores, a empresa indica cada um dos trabalhadores e respectivos dados, tal como a retribuição mensal e líquida, que vai incluir no apoio. E relativamente a cada um, tem de indicar também se o trabalhador vê o seu contrato suspenso, se vê o seu período normal de trabalho reduzido e, nesta hipótese, qual o número de horas de redução. A empresa também, relativamente a cada um dos trabalhadores, tem de indicar a data de início e data de fim do apoio. Isto pode por vezes parecer redundante e que estamos a repetir informação, mas especialmente no que se refere à data de início e à data de fim do apoio, mostra-se especialmente útil podermos alterar ou podermos indicar datas diferentes relativamente a cada um dos trabalhadores, de forma a conjugarmos dentro dos 30 dias do apoio, por exemplo, as duas modalidades quanto ao mesmo trabalhador, ou então alterar, retirar trabalhadores no decurso do apoio, incluindo trabalhadores que numa fase inicial ficaram fora do layoff. Ainda sobre os trabalhadores que se podia ou se pode incluir neste apoio, a primeira questão que nos surgiu prende-se com a conjugação do layoff simplificado com os apoios previstos no Decreto-Lei nº 10A de 2020. Ora, este Decreto-Lei criou apoios na doença e na parentalidade. É o caso, por exemplo, dos apoios para assistência a neto e filho por isolamento profilático ou o apoio excepcional à família com origem no encerramento dos estabelecimentos de ensino. Neste caso, os trabalhadores a usufruir destes apoios têm uma premissa que é a necessidade de assistência à família. Ora, a prestação de trabalho não permite a assistência à família, portanto, a inclusão destes trabalhadores ou não no layoff depende da modalidade adotada pela empresa. Isto é, se a empresa optar pela redução do período normal de trabalho, aliás, vamos pôr as coisas de outra maneira, se a empresa optar pela suspensão do contrato de trabalho, necessariamente o trabalhador, ou não é exigida ao trabalhador, a prestação efetiva de trabalho. E neste caso, o trabalhador poderá permanecer em casa, prestando assistência à família, inserido no layoff e já não inserido no apoio previsto no Decreto-Lei 10A. Contudo, se a empresa optar por se candidatar ao layoff simplificado, mas reduzindo apenas o período normal do trabalho dos trabalhadores, a necessidade de prestar assistência fica ou entra em conflito com a necessidade de prestar assistência, dada a exigência de prestação efetiva de trabalho, ainda que num período reduzido. Nestes casos, então, o trabalhador não deverá ser incluído no layoff até que cesse a situação de necessidade de prestar assistência. Ainda no âmbito do Decreto-Lei nº 10A, foram aprovados apoios e subsídios na doença, como seja pelo subsídio por isolamento profilático e o isolamento por doença Covid-19, e neste caso, ao contrário até do regime de Código de Trabalho, ao qual estávamos habituados, é entendimento do Instituto de Segurança Social que o trabalhador de baixa, seja por isolamento profilático ou por doença Covid-19, não deve ser inserido no layoff. E o mesmo relativamente aos trabalhadores que vulgarmente conhecemos como os trabalhadores que se encontram de baixa, com incapacidade temporária para o trabalho. Tanto no caso da doença Covid-19 como na doença do regime geral, o trabalhador apenas deverá ser inserido no layoff quando cessar aquela impossibilidade temporária para o trabalho. E também a este entendimento já no que se refere à licença parental. Cessando esta impossibilidade, a empresa o que terá que fazer é submeter um novo requerimento de candidatura apenas quanto aos novos trabalhadores, isto é, os trabalhadores cujo o impedimento cessou, incluindo-os com data fim igual ao requerimento inicial. Já no que se refere
aos trabalhadores de férias ou com férias marcadas. O pressuposto do layoff é evitar os despedimentos por razões económicas, tentando auxiliar as empresas nos custos com os seus trabalhadores, enquanto tentamos também ultrapassar esta situação excepcional. Ora, tal como previsto no Código do Trabalho, tanto a suspensão como a redução não prejudicam a marcação e o gozo de férias. Por isso, se neste caso a empresa se visse impossibilitada de incluir os trabalhadores, teria sempre de lhes pagar, relativamente aos dias que estivessem a gozar férias, a retribuição igual à que ofeririam numa situação de trabalho efetivo, razão pela qual a resposta quanto aos trabalhadores de férias ou com férias marcadas no decurso do apoio é que sim, devem também ser incluídos no layoff simplificado. Preenchidos os dois requerimentos, são enviados em conjunto através do site da Segurança Social Direta, mas existem dois procedimentos que a empresa tem ainda de adotar. Um deles é o registro do IBAN na Segurança Social Direta, para que o Instituto da Segurança Social proceda ao pagamento dos apoios, e ainda prestar consentimento no site da Autoridade Tributária para a consulta da situação fiscal pelo Instituto da Segurança Social. Findos então os 30 dias do período de duração inicial do layoff, é possível requerer a prorrogação até o máximo de 90 dias. Ora, perto das datas de requerimento da prorrogação, surgiu a indicação pelo Instituto da Segurança Social que a prorrogação apenas podia ser pedida depois de recebida uma decisão de concessão do apoio. Casos houve, contudo, em que as empresas se depararam com o pagamento do apoio sem serem notificadas de qualquer decisão. Nós consideramos que, tendo a empresa efetivamente recebido o pagamento do apoio e estando em condições de pedir a prorrogação do apoio, deve fazê-lo sem aguardar qualquer tipo de notificação, com vista, acima de tudo, a obstar a atrasos no pagamento do apoio relativo ao período de prorrogação. Os documentos instrutórios da prorrogação são semelhantes aos da candidatura inicial, no requerimento e o respectivo anexo. Contudo, no requerimento não é possível indicarmos, obviamente, à medida à qual nos candidatamos, estamos a prorrogar o apoio excepcional ao extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, e também, como também já foi referido pelo Dr. Bruno Negrão Alves, não podemos alterar ou indicar os motivos que levam à prorrogação ou à necessidade de prorrogação do apoio. Também no respectivo anexo indicamos todos os trabalhadores abrangidos e relativamente a cada um a suspensão do contrato ou a redução do período anual de trabalho e a data de início e fim do apoio. Uma das questões que se levantou quanto à listagem de trabalhadores era se existia algum tipo de vinculação quanto aos trabalhadores indicados no requerimento inicial. Na nossa opinião, e da prática a Segurança Social também tem tido este entendimento, tendo em conta que no decurso do período inicial do apoio é possível alterar os trabalhadores, também não faria sentido que não pudéssemos fazer na prorrogação. Isto é, um trabalhador que viu o seu período anual de trabalho reduzido na candidatura inicial, pode ver agora o seu contrato suspenso ou pode inclusivamente não ser incluído no layoff, ser substituído por outro trabalhador. Não há aqui qualquer vinculação aos trabalhadores incluídos na candidatura inicial. Já no que se refere aos setores de atividade com data previsível de abertura para meados do mês de maio, meio do mês de maio, e que neste momento já se encontra em possibilidade de pedir a prorrogação do apoio, consideramos que o pedido deve ser feito agora por referência ao estado atual do setor de atividade e, posteriormente, caso, por exemplo, no dia 18 de maio possam proceder à respectiva reabertura, aí sim alterarmos os moldes da prorrogação, eventualmente retirando trabalhadores de suspensão de contrato e colocando-os em redução do período normal de trabalho, consoante o caso, para obstar a estarmos agora a vincular-nos a uma data que depois implique novas retificações do apoio e causar assim atrasos também quanto ao respectivo pagamento. Temos noção que estas são apenas parte de algumas das dúvidas que este layoff simplificado trouxe. Permanecemos por isso ao dispor para esclarecer quaisquer outras que se levantem e agradeço da minha parte também a presença e a disponibilidade. Muito obrigada. Ora bem,
Espero que me estejam a ouvir. Estamos sim, doutor. Bem, queria, em nome da sociedade que represento, agradecer muito a vossa presença, também a vossa atenção, que eu creio que existe, já que há várias reações que eu já verifiquei, portanto, houve atenção da vossa parte e interesse, o que para nós é realmente uma satisfação grande. E foi um prazer tê-los, portanto, na nossa companhia. Permitam-me apenas que dê um agradecimento especial aos nossos amigos que nos seguiram nos Estados Unidos, quer numa costa, quer na outra costa, em Angola e no Brasil. Espero que apresentem as vossas dúvidas ou solicitem quaisquer esclarecimentos daqui para a frente, por e-mail, por telefone. A ideia central é realmente esclarecermos toda a gente e toda a gente ficar sem dúvidas nesta matéria, que é muito preocupante e de grande alcance. Renovo as nossas desculpas pelas falhas e pelas insuficiências. Nós tínhamos limitações temporais que eu, infelizmente, desrespeitei. Perdoem-me, peço isso. O tempo foi excedido, portanto, foi mau. Por último, queria lembrar uma verdade insofismável, é que a cultura é tudo o que sabemos depois de termos esquecido o que aprendemos. Espero que alguma coisa tenha ficado para vos ser útil. Este era o objetivo. Muito obrigado, renovo as minhas desculpas e até sempre, e vamos estar em contato permanente. Boa saúde. Não se esqueçam de ter cuidado, que o inimigo é invisível. Adeusinho, passem bem.